Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar uma reflexão que eu tive. Eu estava esse final de semana, aliás, essa semana em São Paulo, e eu acho São Paulo sempre muito rico, assim, porque tem sempre muitas pessoas. Eu tenho a sensação de que cada pessoa está ali no seu mundinho, né? Então é um campo de observação assim muito rico, porque é como se todas aquelas pessoas espelhassem ou mostrassem para você aquilo que está dentro da tua mente, né? E eu estava voltando para São Carlos, então eu estava num Uber a caminho da rodoviária e geralmente, né, quando eu vou a São Paulo, eu vou de carro, então não tem muito assim essa oportunidade de observar e ver o que está acontecendo ao meu redor. Mas nesse momento, então eu estava no Uber, eu estava numa posição mais passiva, talvez menos atenta assim ao trânsito, então eu tive essa oportunidade. E eu fiquei muito tempo parada no trânsito, no mesmo lugar. Na verdade, acho que eu fiquei uns 20 minutos, né? A gente ficou ali parado naquele mesmo lugar. E nesse sinal, então, tinha os carros que estavam do lado, e foi muito interessante porque eu gravei um vídeo anterior, né, falando que a gente se comporta como se fôssemos ilhas, né? Então a gente não percebe que nós somos um grande continente, na verdade, a gente acredita que é um arquipélago e que cada um é uma ilha, cada um é um mundo, né, por si só. Então cada um de nós tem a sua individualidade, a sua história, a sua novela, as suas preferências, enfim. E que a gente acredita, né, e até age de acordo com isso, muito individualmente, cada um no seu pequeno mundinho, né? Então estava eu na minha pequena ilha, né, no meu pequeno Uber ilha, e ali da minha ilha eu consegui observar as outras ilhas e me chamou a atenção. Na verdade, eu estava bem entretida ali no meu celular, que é o costume, né, a gente fica bem entretida no celular, mas de repente me chamou a atenção um carro que veio do lado, que era uma pessoa que estava ouvindo um rap mega ultra alto, né? E aí, por conta disso, então eu levantei a cabeça e comecei a olhar para o lado, comecei a olhar para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E é até interessante porque eu contando isso para vocês, eu me dou conta de qual foi o gatilho para que eu começasse a olhar para fora, né? E de repente eu olhei para o carro que estava do outro lado e tinha uma família e tinha aparentemente um pai, uma mãe e dois filhos no banco de trás. E, na verdade, o pai estava fumando um cigarro e ele estava super alterado, ele estava super nervoso, ele estava com o rosto bem vermelho, inclusive. Eu não sei o que ele estava dizendo, mas ele estava gritando, ele estava... a sensação que eu tinha é que ele estava prestes a ter um ataque cardíaco ali, né, de tão exaltado que ele estava, e ele gritando com a esposa que estava do lado no banco do passageiro, e a esposa de cabeça baixa, chorando, né, e só dizia que sim com a cabeça, que sim com a cabeça, e chorando, enfim. E aquela cena por si só já é muito chocante, né? E porque duas pessoas ali naquele conflito, mas o que me chocou mais, na verdade, foram os dois filhos que estavam sentados no banco de trás. Eles não estavam nem no celular, nem nada, não tinha nenhuma distração, vamos dizer assim, mas o que me chocou foi o fato de que eles não tinham reação nenhuma. Eles estavam ali sentados, olhando para fora do carro. O olhar, um estava com o olhar perdido, meio vago, né? Era um menino, uma menina, devia ter mais ou menos uns, sei lá, uns 13 anos, o outro uns 11 anos. E o que mais chocou é que eles não tinham reação nenhuma. Então a sensação que eu tive, a interpretação que eu tive é que aquilo era uma cena normal, né? Na casa deles, esse tipo de briga, né? E aí aquilo me chocou porque no fundo, por mais que a gente tenha conflito, né, e eu acredito assim que os relacionamentos são os campos assim mais desafiadores pra gente, onde a gente coloca à prova mesmo aquilo que a gente diz que aprendeu, ou, enfim, né, que a gente quer ser melhor em todos os aspectos, em todas as relações, né, mas que o normal não deveria ser esse tipo de tratamento, na verdade, né, que ficou bem claro que a maneira como um tratava o outro era algo tão corriqueiro, tão normal, que nem tirou, né, os filhos do banco de trás do sério, ou seja, nem comoveu, não tinha nenhum tipo de emoção no olhar daquelas crianças, né? E de que isso não deveria ser uma cena normal do dia a dia, né? E aí me trouxe essa reflexão de quanto, né, como que
me relaciono com as pessoas e de quanto do meu dia a dia, né, o normal é eu ser amorosa ou eu ser dessa maneira, por exemplo, agressiva, né? E por outro lado também, eu queria trazer o aspecto que é óbvio que na convivência, no relacionamento, eu sempre falo isso, né, onde vem à tona assim as emoções mais agudas, vamos colocar dessa maneira, né? Então, essa manifestação de raiva, de ódio ou de tristeza profunda, que no caso, né, a mulher ali também estava manifestando, mas é claro que é importante a gente colocar isso para fora, trazer isso à tona e entrar em contato com aquilo, mas é preciso também dar um passo além, né? Não projetar naquela outra pessoa, entrar em contato com aquela raiva, com aquele ódio, com tudo aquilo que eu sinto e entender que não tem nada a ver com a pessoa do lado, né? E por outro lado também, né, olhando com os olhos neutros, assim, olhando através da mente certa e vendo que em nenhuma situação nunca tem uma vítima e aquela pessoa que é o vitimador, né, ou um agressor e uma pessoa que é agredida, entender que naquela situação, aparentemente, parecia que o homem era aquele que estava agredindo, que estava causando algum tipo de transtorno, e a mulher era aquela coitadinha que estava sofrendo, também vê naquela situação que tanto ele como ela estavam numa postura de ataque, né? Porque enquanto ela reagia daquele jeito, né, assim, ai meu Deus, eu sou uma coitada, chorando, ai eu tô sofrendo, olha o que você está fazendo comigo, é um ataque tão agressivo quanto o ataque que ele estava promovendo a ela, né. Mas eu queria, assim, na verdade, até aproveitar aí que essa época de final de ano, é a época que a gente faz um balanço da vida, quando a gente começa a pensar a respeito das coisas que a gente faz, nossa atitude, maneira de agir, comportamento, né? Como que nós estamos nos relacionando com as pessoas e qual é a nossa atitude mais comum? Se a gente tem uma atitude mais agressiva, se a gente tem uma atitude mais amorosa, né? E entender que quando a gente está nessa agressividade, que a gente está fatalmente projetando, né? Aquilo que a gente sente, falta essa maturidade para tomar responsabilidade para si por aquilo que a gente sente e que quanto mais amorosos nós somos, mais nós estamos caminhando para o que é natural e que na verdade deveria ser o padrão normal, né? Essa amorosidade, porque no fundo é para isso que nós estamos aqui, né? Para estarmos em paz, para sermos felizes, e aí a gente sabe que a gente está escolhendo a nossa mente certa. É isso, gente. Eu queria só compartilhar com vocês essa reflexão. Até o próximo vídeo. Namastê.